Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria. Eu sou Adriana Paulino e nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE. E hoje trago novidades para você. A instituição de ensino promove atendimento odontológico gratuito à comunidade. Hoje aqui no Entrevistas DPE vamos estar dando essas informações e prestando mais esclarecimentos para você que está aí nos ouvindo. Nossa convidada de hoje é Vanessa Cruz, coordenadora do curso de Odontologia da Faculdade Catedral. Seja muito bem-vinda, Vanessa, ao Entrevistas DPE. Obrigada, Adriana. Olá a todos os ouvintes da Rádio Defensoria. Seja muito bem-vinda. Vanessa, para nosso início de conversa, né? Conta como é que acontece. A gente sabe que a Faculdade Catedral já vem fazendo esses trabalhos há muito tempo, né? Que são os alunos em formação e prestam esse serviço à população que não tem condição de estar pagando um tratamento odontológico que é muito caro. E aí vocês disponibilizam tudo isso, né? E hoje a gente vai esclarecer aqui. Conta pra gente como é que funciona o atendimento, né, na clínica escolar da Faculdade Catedral. Então, como você bem falou, a gente acaba prestando esse serviço à comunidade e, ao mesmo tempo, a gente fornece aos alunos uma maneira de praticar o que eles aprendem em teoria. Lá na Faculdade Catedral, que desde 2007 está atendendo pacientes, em geral na nossa clínica escola, a gente tem alunos do 4º ao 10º semestre fazendo esses atendimentos. Então, de segunda a sexta, em todos os turnos, manhã, tarde e noite, a gente vai ter clínicas específicas para estar pegando esses pacientes, que tem ali uma lista de espera, onde os pacientes entram em contato com a faculdade, alguns já sabem, vão direto lá na recepção, e aí a gente encaixa esses pacientes dependendo de suas demandas, se é restauração, se é um tratamento de canal e assim sucessivamente. Fala pra gente quais são aí os principais serviços oferecidos gratuitamente à comunidade. A nossa clínica escola, ela não tem esse foco de gratuidade. Tem alguns atendimentos, os alunos, na verdade, arcam com todos os materiais ali em que eles vão atender os pacientes, mas tem ali alguns casos em que o paciente precisa fazer uma radiografia e principalmente na confecção de próteses, onde então esses serviços vão ser terceirizados, então o paciente vai precisar pagar por esses serviços. Mas ainda assim, sai muito mais ali em conta para o paciente um serviço nessa clínica escola do que num consultório particular. E vale ressaltar que esses atendimentos são realizados por alunos nos estágios que são supervisionados por professores altamente especializados em cada área. Muito bom. Há alguma demanda aí pelo atendimento? A demanda é grande demais? Existe aí uma lista de espera? Como é que funciona? Dependendo do qual é o procedimento, a gente tem uma lista maior, outras menores. Mas aí, ligando no número que eu posso fornecer da faculdade, e aí eles vão redirecionar lá para a clínica, a recepção vai informar melhor ali em relação a como que anda a disponibilidade de vagas. Mas acaba que não demora tanto assim, porque os alunos precisam muito. E como os atendimentos são segunda a sexta por vários semestres, a gente sempre está precisando de pacientes, principalmente de cirurgia, tratamento de canal. E os mais comuns ali são as restaurações, né, de cárie, tratamento de cárie, e as profilaxias, que são aquelas limpezas, né, que a gente tem que fazer semestralmente, tártaro, né? Isso, a remoção do tártaro, do cálculo. Mas o nosso intuito, na verdade, é pegar esse paciente e restabelecer a saúde bucal dele. Então, se ele está indo atrás somente de tirar o siso, por exemplo, a gente olha aquele paciente como um todo, todas as suas demandas ali do que ele precisa para ter uma saúde bucal além dessa cirurgia. Então, se ele precisa de uma profilaxia, né, provavelmente antes da cirurgia é o procedimento, e aí tudo isso é avaliado numa triagem inicial. Muito bom. E desses pacientes que vocês recebem, né? Algum já te chamou a atenção pelo fato de ele estava tão precisado daquele atendimento, estava com aquela necessidade mesmo, e ele aproveitou esses serviços que a faculdade oferece,
e surtiu assim algum feedback muito positivo no sentido emocional mesmo. A pessoa ter aquela gratidão imensa. Nossa, você mudou aqui a minha aparência dos meus dentes, recuperou minha autoestima. Sim, sempre aparece. Inclusive, eu sou egressa de lá, sou cirurgião dentista formada pela Faculdade Catedral e o meu primeiro atendimento em que eu tive esse feedback, eu não esqueço até hoje. Foi simplesmente uma triagem, mas a senhora se sentiu tão acolhida, Que bom. tão cuidada, que ela disse para mim que se sentiu como uma princesa, que ela nunca tinha sido tratada assim na vida. Olha que maravilha. Então, às vezes, a gente tem esses feedbacks, principalmente também com as próteses, né, que a gente confecciona, devolvendo ali o sorriso para o paciente, que não está só associado à autoestima, tem a questão de mastigação, que vai melhorar, da respiração, da fala, porque para a gente falar, a gente precisa dos dentes. Então, são diárias esses tipos de feedback lá na faculdade. Engloba muitas coisas, né? A gente ter a nossa saúde bucal, né? Sim, a nossa saúde começa pela boca. A gente tem várias doenças sistêmicas que estão relacionadas com a saúde bucal. Inclusive, alguns sinais clínicos de certas doenças, como sarampo, sífilis, o próprio HIV, aparecem primariamente com lesões na boca. Então, a gente olha o paciente como um todo, não é simplesmente só cuidar dos dentes. Aqueles dentes que estão ali há muito tempo. O paciente, por exemplo, a fila do SUS a gente sabe que é grande. Sim. Os postos de saúde a gente sabe que oferece apenas extração, limpeza e obturação. Uhum. Aí, às vezes, a pessoa vai aquilo ali, a necessidade dela vai além daquilo ali, né? E tem outros locais que atendem também, mas parece-me que é das presas para frente, canal. Na verdade, trás não tem. Os atendimentos no SUS, né, nos UBSs, tá dividido em tratamento primário, secundário e terciário. Então, no primário é que faz esses procedimentos mais simples. Quando o paciente tem ali uma cirurgia, um tratamento que necessite de mais cuidado, aí eles são ali direcionados para os CELs, que são as clínicas de especialidades odontológicas. Só que a gente sabe que para todos os tipos de tratamento tem ali o número de senhas para cada atendimento e a fila é muito maior. A fila é imensa, né? E nem todo mundo consegue. Digamos, aquele dente ali infeccionou, né? Chegou ali ao ápice da infecção, doeu, parou de doer, mas está ali aquela coisa profunda. O que isso pode acarretar na saúde da pessoa? Pode recorrer ali uma série de situações, porque tem que levar em conta o paciente, o histórico dele, se ele tem alguma comorbidade, se ele é diabético, tem problema de pressão alta, tudo isso acaba agravando. E não é para assustar as pessoas, mas aquela cárie que começa inicialmente com aquele buraquinho, né, escurecido no dente, se ela progredir ali para a polpa do dente, ela vai atingir estruturas internas e ali cair na corrente sanguínea. Então, existem situações que podem vir a óbito, mas obviamente está relacionado com a suscetibilidade do paciente. É toda uma questão fisiológica envolvida. Então, por isso que a população tem que ter consciência de cuidar da saúde bucal, porque geram situações que podem ser bem mais agravantes para a saúde. Verdade. Muitas vezes a pessoa tem que fazer um certo esforço. A gente sabe que é difícil, mas muitas vezes pela desinformação, a pessoa não saber Sim. o que aquilo ali pode agravar futuramente na sua saúde, né? A gente ouve cada relato, cada fato por causa de um dente infeccionado. Sim. Eu já ouvi falar de problemas cardíacos. Tem a ver? Explica pra gente como é que isso acontece. Sim, tem a ver, porque na nossa boca a gente tem várias bactérias que habitam aqui de uma forma natural, né? De equilíbrio, digamos assim. Então, às vezes a pessoa tem um problema de saúde, às vezes até uma pressão alta, ou ela é um paciente que tem algum problema cardíaco já congênito, ou de válvula, ou de obstrução ali, fazendo algum tipo de procedimento na boca, ou se essas bactérias acabarem caindo na corrente sanguínea e ir lá para o coração, ela pode acabar causando uma endocardite bacteriana. E aí é uma condição bem mais séria. A gente tem AVCs que podem ser provocados por bactérias que podem aí acabar indo para essas áreas mais específicas do nosso corpo.
A questão do diabetes é muito importante por processos de cicatrização, que a gente sabe que o diabético tem problema com feridas, lento, né? enfim. Então, tem N situações em que a gente precisa ter um cuidado. Por isso que, quando a gente atende o paciente, a gente faz aquela anamnese, né? Que é aquela série de perguntas, principalmente do histórico ali do paciente relacionado a doenças, porque a gente precisa saber o histórico de vida daquela pessoa, o que ele tem ali que pode acabar agravando uma simples restauração de cárie, uma anestesia que a gente vai aplicar. Muito bem. Como é que é feito o acompanhamento, né, dos pacientes aí após os procedimentos? Quando esses pacientes são direcionados e atendidos, o aluno fica com a responsabilidade de estar agendando esses pacientes, a triagem, se ele tiver que fazer ali aquela restauração, tratamento de canal, então ele tem que estar ali. Aquele tratamento contínuo, exatamente, né? Que às vezes só em um atendimento não supre, né? Isso, até porque muitos dos procedimentos a gente faz anestesia, então tem que perguntar ali depois se o paciente sentiu alguma dor, se ele percebeu algum sintoma ou sinal clínico ali que a gente precisa ter um cuidado. Então, eles são instruídos a ter esse tipo de acompanhamento com o paciente. E de que forma, Vanessa, a escola clínica, né, contribui aí para a formação dos alunos de odontologia? Bastante. Como eu falei, a Faculdade de Odontologia, desde 2007, atende a comunidade e já tem mais de 23 turmas formadas de cirurgiões dentistas. Então, a missão da faculdade, no geral, é estar contribuindo para o desenvolvimento do Estado e, então, oferecendo essa mão de obra aí há mais de 15 anos, praticamente formando os dentistas da cidade, né? Muito bacana. Como é que os acadêmicos são supervisionados, né, durante aí os atendimentos? Como eu falei, cada clínica tem ali uma especialidade específica daquele semestre. Então, por exemplo, no 5º semestre, os alunos têm que atender pacientes para realizar procedimentos de restauração de cárie e remoção de tártaro, né, que é o cálculo. Então, vai ter nessa clínica 2 professores especializados nessa área. Além dos professores, sempre vão ter monitores que passam por uma seleção de alunos que estão ali mais à frente nos semestres para estar auxiliando nessa fiscalização e orientação. Então, todo passo a passo, desde quando o paciente senta na cadeira, é observado pelo professor e pelos monitores. Então, cada passo a passo precisa ter ali o aval do professor junto. Muito bom. Quais são as habilidades, né, práticas aí os estudantes desenvolvem ao atender a comunidade? Eles fazem tudo. A partir do 4º semestre, quando inicia o tratamento, eles já fazem toda essa parte da anamnese. Eles fazem a questão da profilaxia, que é aquela limpeza mais profunda que você faz no dentista. Então, já desde o 4º semestre, ele tem esse contato com o paciente e já aprende esses procedimentos mais básicos. Mas aí, a partir de então, com o avançar dos semestres das teorias, eles fazem restaurações, eles fazem tratamento de canal, todos os tipos de prótese, aquela prótese total, que chamam de perereca, a parcial, que é aquela removível, as próteses fixas, que são de dentes unitários, faz alguns procedimentos que precisam ali, necessitam de uma biópsia acompanhado pelo professor especializado. Então, tudo isso, além das cirurgias, né, das extrações dentárias, no caso dos sisos, que são os terceiros molares, a gente avalia. Porque como é um procedimento muito mais invasivo, dependendo se o paciente tem comorbidade, a gente direciona ao CEL, que é o Centro de Especialidades Odontológicas, ou se o paciente tem ali a possibilidade de pagar um especialista em cabeça e pescoço para estar fazendo esse procedimento. Olha que bacana, vocês têm todo esse cuidado, ainda faz o encaminhamento, sim, né? Sim. Não se trata só de um atendimento simples, mas também bem mais sério. Vocês estão aí atendendo as pessoas, também fazendo encaminhamento, né, para esses casos mais sérios. Isso. Muito bom. Como é que é a experiência na clínica prepara os alunos aí para o mercado de trabalho? Bom, a gente meio que compara quando a gente vai aprender a dirigir, que a gente aprende o manual ali, né, no carro, para poder tirar a carteira de motorista. Na faculdade, então, a gente tem que ensinar na teoria tudo como tem que ser, da forma correta, da forma manual, principalmente
A gente tem muita preocupação com a questão de biossegurança, de se atentar ali à questão de contaminação, porque no ambiente odontológico isso corre muito risco, né? Muitos riscos. O cirurgião dentista na área da saúde é dos que mais se expõe a certas doenças. Então, na escola, na clínica escola e nas teorias, a gente estimula muito eles terem essa consciência de cuidado com a biossegurança, de postura e principalmente deles entenderem que eles vão ser profissionais que vão lidar com a saúde das pessoas. Não é somente cuidar dos dentes, como eu falei. Tem uma importância muito grande, porque uma simples anestesia, o paciente pode ter ali um choque anafilático na cadeira. Tem pessoas que têm alergia, sim, né? Sim. E é muito recorrente a gente ter alguns pacientes com problema de ansiedade, medos, e aí ali na cadeira, antes de realizar o procedimento, começa a hiperventilar, a passar mal. Então, como tem professores ali no estágio supervisionado, a gente tem todo, né, um aparato, materiais para ter que recorrer ali em primeiros socorros. Você falou em ansiedade. O mal que as pessoas têm é o medo do dentista, né, Sim. Vanessa? Muita gente tem medo dos dentistas. Então, eu me recordo há muitos anos atrás, quando eu era assistente odontológica, já fui, há muitos anos atrás. Não me pergunte nada hoje, que eu não sei, mas mudou muita coisa. Sim. Mas eu me lembro de recordar, isso foi no Nordeste, eu me recordei de uma situação. Essa pessoa tinha muito medo de dentista e ele tinha ido lá para uma extração, era num posto de saúde do município. E eu era assistente odontológica lá de 4 dentistas. E aí, quando ele chegou lá para ser atendido, foi um horário depois de almoço. Gente, ele passou mal, botou o almoço todo para fora, em cima de todo o equipamento esterilizado. Enfim, foi assim, ele ficou com muita vergonha. Eu falei, olha, acontece e tal. Aí foram acalmar, a gente acalmou ele, na verdade. Aí recebeu anestesia, deixou fazer o efeito, conseguimos. O dentista conseguiu fazer a extração, mas foi bem difícil. Foi um dos casos. Outra vez foi assim, fazendo a asepsia do material. Escorregou. Antigamente, a gente colocava anestesia dentro daquele de ferro. Sim, sim. E quando a gente ia fazer a asepsia para depois colocar para esterilizar, na hora da asepsia lá, lavando com a escovinha, com aquele sabão, que eu já esqueci o nome. Enzimático. Já tinha esquecido de tudo. Escorregou da minha mão, me furei. Até isso aí passei semanas fazendo o teste do HIV. Sim, tem que fazer o protocolo. Com muito medo, mas graças a Deus não aconteceu nada. De exposição. Tudo isso eles têm lá nas aulas teóricas. Todos esses acidentes podem acontecer, né? E aí eles precisam ter noção de tudo isso. Verdade. Mas é muito cultural, às vezes. Nossos próprios pais, avós, quando a gente era criança na troca dos dentes, se você não deixar tirar, eu vou te levar no cirurgião dentista, né? No dentista. Já vai fazendo aquele medo, já vai né? dando aquele medo. E aí muita gente tem medo do barulho daquela caneta, né? Que chamam de motorzinho. E aí é algo que a gente, apesar da tecnologia de hoje, a gente não conseguiu reduzir ali aquele som por conta do próprio processo. É como se fosse uma turbina de avião, por exemplo, que roda ali, né, por minutos. Então, a gente não consegue ainda reduzir aquele ruído. E muita gente tem medo, principalmente na clínica de odontopediatria. A gente atende, inclusive, falando da faixa etária que atende a população, crianças de 5 anos até idosos. Então, dentro dessa faixa etária aí, a gente atende todos... A partir de 5 anos. A partir de 5 anos. Já atende, né? Isso. É aquela questão que vocês não precisam divulgar, né? As pessoas precisam tanto e ali eles já ficam ali ficam atentos, né? Para se manter informado o dia que vão estar atendendo aí a população. Isso. Muito bom. Qual é o impacto social na clínica escola, né? Na população de Boa Vista? Justamente o que você falou, muitos não têm oportunidade e não têm condições de pagar, às vezes, por um procedimento que a gente sabe que é caro, dependendo do tratamento de canal, de uma prótese, inclusive. Então, a gente acaba favorecendo a população, principalmente a mais carente, que não tem aí recursos para estar fazendo esses procedimentos odontológicos.
E, de uma maneira geral, a gente também tem ali a questão importante de orientação dessa demanda que chega lá para a gente, que é justamente orientada à importância de se cuidar da higiene bucal para prevenir doenças e para você conseguir manter os seus dentes até o final da vida, que é o mais importante. Verdade. E nesses atendimentos, vocês já pegaram alguém nervoso? Teve crise de ansiedade? Sempre, quase todo mês tem algum paciente que passa mal de ansiedade. Aí a gente tem todo o aparato, tem oxímetro, termômetro, a gente não atende paciente se tiver com febre ou algum sintoma gripal. Então, a gente tem esses cuidados e, principalmente, quando a gente vê que o paciente é ansioso, precisa medir a pressão, que não sei se você lembra, quando a gente aplica anestesia, tem ali a adrenalina que acaba já por si só aumentando a pressão arterial. Então, se o paciente está nervoso, geralmente ou a pressão aumenta ou a pressão baixa. Verdade. Eu sempre me recordo dos dentistas perguntar, você tem pressão alta? Exatamente. Sempre fazia essa pergunta. Lá a gente instrui os alunos sempre nos primeiros atendimentos e sempre antes de qualquer anestesia, realizar ali a medição da pressão arterial. Se tiver alterada, o paciente toma algum remédio para ele tomar e aí a gente vai acompanhando e ali se a gente percebe que essa pressão não normaliza, a gente não faz procedimento naquele dia. Há planos de ampliação devido à demanda ser tão grande e novos serviços que vocês possam estar ofertando aí no futuro? A gente tem 2 clínicas atualmente lá na faculdade. Cada clínica tem ali, ao todo, em torno de umas 70 cadeiras odontológicas. Obviamente, nem sempre a gente vai ter 70 duplas, né? Porque na odontologia a gente atende em dupla. Os alunos fazem dupla para atendimento. Não tem como o dentista atender sozinho, né? Com todo aquele aparato. Acho que você lembra porque você foi auxiliar, inclusive. Sim. Então, nem sempre a gente tem. Depende ali do número da turma que está atendendo naquele momento. Mas a catedral, se eu não me engano, pensa em estender, até porque agora a gente tem um curso de medicina e eles querem montar um centro para reunir todos esses cursos da área da saúde, mas ainda não é algo que eu possa te dizer de certeza que a gente vai ampliar. Pra você ter ideia, na época que eu fazia esses atendimentos, era tão rústico que não existia o amálgamador ainda, era na época a gente misturava ali o amálgama, né, o pó da prata com aquele outro material que utilizam muito para... Hoje a gente nem usa mais isso. Não usa mais isso. Não. Aí antigamente fazia num recipientezinho, aí colocava na pinça e tirava aquele excesso com a outra pinça auxiliando. Aí aquele material a gente colocava. Nossa, era muito arcaico, gente. Hoje tá tão diferente. Hoje tem a obturação quase branca. todo mês, né? Mundialmente falando, surgem materiais novos. Obviamente, a técnica geralmente é a mesma, mas os materiais sempre estão sendo substituídos por materiais melhores, biocompatíveis, ou seja, que não vai oferecer ali alguma reação alérgica para o paciente. No caso da amálgama, que era uma liga de metal, foi retirado principalmente por ser um metal, não é, né, bioacumulativo, causa ali uma tensão maior no esmalte, com fraturas futuras, e esteticamente falando, nem se compara. Hoje as resinas compostas têm ali a coloração do dente e fornecem ali, além de restaurar, até a incitar a formação de esmalte. Então, são materiais excelentes. Com certeza. E a amálgama, naquele tempo, quando estava muito tempo durando no dente aquele produto ali, ele ia ficando preto. Sim. Né? Se a pessoa não tivesse constante ali fazendo a limpeza, a manutenção, ia ficando preto, não ia mais ficar aquele prateadinho bonitinho. Esteticamente falando, realmente, é incomparável ainda a bem melhoria. Que inovou, né, Vanessa? Ainda Sim. bem que inovou, porque daquele jeito ali não Sim. era muito bacana, não. E fala pra gente como é que a comunidade ela pode se beneficiar ainda mais desse serviço. A gente tem também 2 especializações, que são pós-graduações na área de ortodontia e implantodontia, mas eles podem estar também pedindo mais informações no número que eu vou fornecer da faculdade, e aí nesses não são gratuitos, a comunidade paga ali o valor pelo procedimento e o atendimento, mas ainda assim é bem mais em conta do que se fosse
né, no particular, digamos assim. E a gente sempre tenta também ir em ações sociais, às vezes em parceria com a prefeitura, com o governo, ou algumas escolas particulares solicitam para a gente ir nesses locais para instruir, principalmente criança, adolescente e adultos, na orientação de como escovar da forma correta, como que é importante cuidar da higiene bucal, falar sobre a prevenção do câncer bucal, entre outras coisas relacionadas à saúde bucal. Então, a nossa principal missão, na verdade, como cirurgião dentista, é prevenção. Então, a gente tem esse foco muito forte de orientar o paciente a entender que a saúde bucal é importante. Então, em todos os atendimentos, se ele vai lá, faz as restaurações de cárie, a gente ensina como ele tem que escovar, que tem que passar o fio dental e que ele precisa cuidar dos próximos, não ter ali mais a doença cárie em desenvolvimento, porque ele precisa manter os dentes em boca. Com certeza, vocês vão levando mais esse atendimento aí de orientação, né? Isso, não é pra só população. para os alunos terem a nota ali. A gente instrui os alunos a orientar esses pacientes. Como é que é ter acesso aos atendimentos? Como é que a população faz em geral? Muitas das demandas surgem dos próprios alunos, que têm ali parentes ou conhecem alguém, ou às vezes que fazem parte ali da faculdade catedral, né? Outros colaboradores que trabalham lá, sabem que existe o atendimento e isso vai se espalhando. E como eu falei, muitas vezes eles divulgam nas suas redes sociais esses atendimentos na clínica escola. E nas próprias ações sociais a gente também acaba fornecendo o telefone de contato para que seja redirecionado para a clínica. Qual o telefone de lá, Vanessa? 21 34 60. Muito bem, então você que está precisando ou sabe de alguém que está precisando desses serviços, já grava aí esse telefone. Qual é o endereço e o número, né, para quem tem acesso? A nossa faculdade, ela tá ali na Avenida Canuto Chaves. Agora eu preciso te dar o número, que eu não sei de cabeça. Porque lá... Mas fica na Faculdade Catedral Fica mesmo. na Faculdade Catedral, isso. Só que a Faculdade Catedral, ela é a principal ali na Canuto Chaves, mas ela se estende ali por todo o quarteirão. E a nossa clínica escola fica ali por trás do Coffee Bar, ali entrando pela... Como é o nome daquele bar ali da Villeroy do lado de cá? Não sei muito que eu não frequento, mas... É bem agora. Próximo, né? É bem sim, próximo. Sim. Chegando lá na Faculdade Catedral, a pessoa... Pode pedir informação no próprio número. Qualquer vigia, pessoa que estiver ali, acaba Não orientando. É difícil achar. Não é difícil. Além da clínica escola da odontologia, a gente tem da fisioterapia e da psicologia também. Muito bom. Também tem da psicologia, né? Sim, tem. Que bacana. Então, esses serviços também, além da odontologia, é ofertado psicologia e fisioterapia. Isso. Aí pode estar também pedindo informações desse mesmo número que eu enviei, como que é a demanda para ter ali o nome para atendimento. Muito bom. Vanessa, gostaria de acrescentar algo mais para a gente estar finalizando a nossa conversa? Algo que eu não te perguntei, mas que você gostaria de falar? Acho que foi bem esclarecedor, a gente falou os pontos principais, lembrando que o atendimento não é totalmente gratuito, dependendo do tipo de procedimento, na maioria são, e que são atendidos por alunos que estão ali praticando a odontologia, mas claro que supervisionado por profissionais especializados. Eu esqueci de te perguntar os horários de funcionamento. Os dias, as pessoas do boca a boca, eles vão ali, Isso. ou pelo telefone vão estar se informando, né? A gente tem clínicas tanto manhã, tarde e noite. Então, para triagem, lá naquele número, ela geralmente vai encaixar nas segunda-feiras, 13h30. Mas isso depende da lista de espera. Mas a gente tem a clínica às 7h30 da manhã, 13h30 e às 17h50. Todos os dias, dependendo da especialidade. Muito bom. Vanessa, muito obrigada pelos esclarecimentos, pela nossa conversa, por essa informação boa que está passando aí, essa informação maravilhosa de atendimento aí que a Faculdade Catedral, né,
da odontologia oferta aí aos pacientes, às pessoas que tanto necessitam, com esse trabalho aí muito bonito, vem prestar aí esse atendimento à comunidade. Muito obrigada. Nada, nós que agradecemos. Volte sempre para mais informações boas que nem essa, que é muito bom passar boa informação para quem está necessitando aí ouvir. E eu espero que você tenha gostado da nossa conversa. Nós vamos ficando por aqui com mais um Entrevistas DPE. Eu sou Adriana Paulino. Até a próxima. Tchau, tchau.